Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. A paz do Senhor para vocês, meus amados. A paz que excede todo entendimento é a paz que eu deixo para vocês, que é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o amado de nossas almas. Meus queridos, eu estou passando aqui mais uma vez com muita alegria e com todo prazer para trazer uma mensagem da parte do nosso Senhor. É uma mensagem que Deus hoje ele falou profundamente ao meu coração. E mais uma vez é uma palavra sobre exortação, obediência. Deus tem algo comigo sobre obedecer que é muito forte. É muito forte o que Deus ele fala sempre comigo, a questão do obedecer, para eu pregar sobre obediência. E eu estou sempre trazendo mensagens nessa direção. A maioria das minhas mensagens são obediência. Então, meus irmãos, eu quero estar falando com vocês sobre alguém que desobedeceu ao Senhor e por isso pagou com uma consequência muito complicada, muito diferente, muito atípica. Peço que os irmãos me acompanhem. A nossa leitura está no livro de Jonas, no seu capítulo 1, verso 1 adiante. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e entrou nele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor lançou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de ser feito em pedaços. Queridos, é complicado quem não obedece ao Senhor. É complicado para aqueles que conhecem ao Senhor e mesmo assim insistem em viver da sua maneira. É muito complicado as pessoas que não dão ouvido à voz do Senhor. É muito complicado as pessoas que andam segundo o conselho dos ímpios, se detêm na roda dos escarnecedores e se deixam ser levados pela sua própria vontade, pelo seu próprio eu, pelo seu próprio achismo, pelo seu orgulho, pela sua soberba. E o triste de tudo isso aí, o mais triste de tudo isso aí, é que aqui nós estamos se referindo a alguém que conhecia a palavra de Deus. E se ele conhecia a palavra de Deus, Deus quer falar conosco que conhecemos a palavra de Deus. Tem palavras que é exclusivamente para aqueles que são conhecedores da palavra do Senhor. Para aqueles que entram nas igrejas, que sentam, que ouvem a palavra do Senhor, que se diz amar ao Senhor, que se dizem ser cristãos, mas não querem obedecer a Deus. Sendo que um dos perfis de um filho de Deus é a sua obediência. Quem ama tem prazer em obedecer.
Queridos, como a maioria que eu acredito que já conhece, estamos se referindo a Jonas. Ele era filho de um profeta. Jonas ele teve a incumbência de ir para uma cidade chamada Nínive, onde havia ali um povo cruel, um povo perverso, um povo que não dava ouvido à voz do Senhor, um povo que não conhecia ao Senhor. Porque uma coisa é você conhecer e não querer viver conforme a vontade do Senhor. Uma outra coisa é quem não conhece ao Senhor e vive conforme a sua vontade, por não conhecer o Senhor. Peca e não tem noção da gravidade do pecado, né? Comete as suas atitudes errôneas, mas não sabe o que pode vir sobre ele porque não conhece a palavra. E o Senhor não toma como culpado o inocente, não toma como inocente o culpado. E Jonas aqui, quando ele recebeu essa mensagem da parte do Senhor, né, que ele deveria ir para a cidade de Nínive, pregar para aquele povo, clamar contra aquele povo, porque a malícia daquele povo tinha subido diante do Senhor. O que foi que Jonas fez? Se levantou e fugiu. Fugiu da presença do Senhor, fugiu do direcionamento do Senhor. Ele descendo foi para Jope e achou um navio que ia para Tarsis. E ele pagou para entrar naquele navio. Queridos, são detalhes da Bíblia que eu me apego, porque eu sei que Deus vai ter algo a me falar em alguns detalhes que talvez muitos deixem passar despercebidos. E uma das coisas aqui, uma das mensagens que me chamou a atenção é quando o Senhor fala aqui, que Jonas pagou a passagem e entrou nele para ir com eles para Tarsis. Tem pessoas que pagam e pagam caro para viver conforme a sua vontade, o seu prazer. Pagam conhecendo a palavra de Deus para pecar. Tem pessoas que pagam por uma bebida. Tem pessoas que pagam para se prostituir. Tem pessoas que pagam para que outro venha fazer alguma coisa errada em favor dele. Porque tem pessoas que não têm coragem de ir lá fazer e pagam para que outros façam. Pagam, saem da direção de Deus consciente e pagam para executar o erro. Sendo que obedecer ao Senhor não requer pagamento nenhum. Obedecer ao Senhor é gratuito. Obedecer ao Senhor só retribui a nós bênçãos. Só retribui para nós quando nós obedecemos ao Senhor. É vida longa. Quantos livramentos o Senhor dá? Alguns porque estão na posição de obedecer. Querido Jonas aqui, ele teve essa responsabilidade de ir para essa cidade, pregar para esse povo. Sabemos que para Jonas também não foi fácil, porque esse povo ele era um povo tão terrível, que ele matava pessoas, colocava suas cabeças nas estacas, matava de maneira muito cruel. O pai de Jonas já tinha ido nessa cidade pregar, e nessa cidade o pai de Jonas foi morto. Eles colocavam cabeças na beira do mar, preso nas estacas, para que quando os navios se aproximassem dali, levando os profetas do Senhor para pregar, se intimidar com aquela cena e entender que era proibido pregar naquele lugar, que eles não tinham interesse que o evangelho, que a palavra do Senhor chegasse até ali. Mas Jonas teve essa grande responsabilidade e por ele ter vivenciado uma situação complicada, porque ele sabia que foi uma cidade que o pai dele morreu, que aquele povo matou o seu pai. Ele achava que aquele povo não era digno de receber do Senhor misericórdia. E quantos de nós desistimos de pregar para alguém? E quantos de nós não querem ir para lugares, pregar para pessoas que não conhecem o Evangelho? Quantos de nós não querem pregar
para pessoas viciadas, para pessoas que vivem conforme a sua vontade porque não conhecem ao Senhor. Muitos se acham santos demais e esquecem da onde Deus tirou. Meus irmãos, e desobedecer ao Senhor requer um alto preço. Jonas aqui, ele até conseguiu entrar naquele barco, né? Mais adiante, a gente fazendo a leitura, a gente sabe o que aconteceu. Jonas entrou naquele barco. Jonas pretendia tanto fugir da presença do Senhor, se esconder do olhar de Deus, que ele foi para a parte mais baixa daquele navio, melhor dizendo, navio. Jonas ali, ele dormiu, tamanha foi a sua irresponsabilidade. E que a gente pode perceber que Jonas, ele não conhecia a Deus o suficiente. Porque a gente que conhece o Senhor, a gente sabe que não onde nós estejamos, que nós vamos fugir do olhar do Senhor. Se descermos ao mais baixo do abismo, o Senhor ali está. E se subirmos o mais alto dos montes, ali o Senhor está também. Não tem como nos escondermos dos olhos do Senhor, porque Deus, ele nos vê a todo tempo. Enquanto nós dormimos, Deus, ele nem sequer cochila, que dirás ele dorme. Então, meus irmãos, Jonas aqui entrou naquele barco, né? Houve aquela tempestade, como nós acabamos de ler aqui no versículo 4, que aquela embarcação, aquele navio, estava a ponto de ser despedaçado, porque havia ali a presença de um homem que não estava obedecendo ao Senhor. Meus irmãos, tem situação que tem pessoas que vivenciam e passam dentro da sua casa, no seu pessoal, que não entendem que é porque não estão na direção do Senhor. Tem portas que se fecharam, tem filhos perdidos, tem casamentos destruídos, porque Deus está direcionando para um lugar e aquela pessoa está tomando outro direcionamento por si mesma. E desobedecer ao Senhor requer grandes consequências. E aqui aquelas pessoas que estavam naquela embarcação não entendiam o que estava acontecendo. Era uma tempestade que não cessava, por mais que eles remassem, por mais que eles tirassem daquela embarcação os pesos que estavam ali, porque a palavra do Senhor diz que quando veio aquela situação desesperadora, aqueles homens começaram a tirar de dentro daquele navio o que eles entendiam ali como carga, como peso, que pudesse estar provocando, né, aquela situação desesperadora. Ao peso que traz um ambiente onde tem uma pessoa que conhece a palavra do Senhor e não quer obedecer a Deus. Ao peso que esse ambiente convive, vive e está por não querer obedecer a palavra do Senhor, por alguém não querer obedecer a palavra do Senhor. E o que acontece além disso, que quem está ao redor recebe a consequência da desobediência. Porque tem pessoas que moram dentro de uma casa, que Deus levanta ali como profeta, como coluna, como luz daquele lugar, com a responsabilidade de evangelizar, com a responsabilidade de se posicionar como servo, com a responsabilidade de obedecer, de não ir junto com todo mundo, de Deus querer separado, mas não dão ouvido, vivem conforme a sua vontade. E aí todas aquelas pessoas que estão ali ao seu redor começam a pagar a consequência do pecado de uma que conhece a palavra, mas não está dando ouvido à voz do Senhor. Quantos livramentos o Senhor já deu para alguém de nossa família, por causa de nossas orações, por causa dos nossos posicionamentos de obedecer. E quantos, né, já foram aí mortos, quantos aí estão prejudicados por causa de um da família que conhece a palavra, mas não quer obedecer. E aqui, aquelas pessoas que estavam naquele navio, naquela embarcação, né, entendeu que aquilo ali estava acontecendo por causa de Jonas,
jogou com a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Ele entendeu que tinha algo errado ali, mas ele não sabia o que Jonas estava fazendo de errado, até que Jonas confessou que o que estava acontecendo ali era por culpa dele. Que tirasse ele dali, que jogasse ele em alto mar, porque o que estava acontecendo era por culpa deles. E aqueles homens ali até tentaram, né? De tudo para que não fosse necessário Jonas ser jogado no mar, mas não teve jeito. A tempestade não cessava enquanto o desobediente não saísse daquele ambiente. Oh, meus queridos, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente se sacrificando, tem gente jejuando, tem gente subindo um monte, descendo um monte, tem gente pregando, tem gente cantando, tem gente fazendo de tudo aí, né? Achando que está agradando ao Senhor. Mas o principal que Deus requer não está fazendo por orgulho, por soberba, por vaidade, por achar que aquela pessoa não é digna do seu perdão, por achar que aquela pessoa não é digna de suas orações, por achar que aquela pessoa não é digna do seu evangelismo. Então tem pessoas se enganando a si mesmo, sacrificando, mas não quer obedecer. É melhor você ficar quietinho no seu canto, só atento aos direcionamentos do Senhor e fazendo aquilo que Deus quer, do que você está tomando atitudes precipitadas, na intenção de desviar a atenção de Deus, né, com outras coisas que você esteja fazendo, achando que vai agradar o Senhor. Mas que no fundo você sabe que o que Deus requer de você são outros posicionamentos. Então, meus queridos, Jonas aquele foi lançado ao mar. Jonas ele foi engolido por um grande peixe. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, nas entranhas daquele peixe. Ali ele orou, ali ele reconheceu que ele errou diante do Senhor. E muitos só reconhecem os seus erros, os seus pecados, quando passa por situações difíceis. E precisa Deus apertar para obedecer, irmãos? Cadê o prazer em obedecer o seu Deus? Cadê o prazer em obedecer ao Deus que você diz que ama? Cadê o prazer em obedecer ao Deus que você cultua, que você está na igreja, que você levanta a mão e diz que adora ao Senhor? E canta, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Cantando essas canções que na verdade não vivencia isso. Está adorando apenas da boca para fora, mas adorar ao Senhor também é obedecer. É a pessoa olhar para você e dizer, ele é diferente, ele é diferente. Maltratam ela, maltratam ele, mas ele não retribui com o mal. Não paga o mal com o mal. Queridos, o que o Senhor quer de nós é que a gente ore pelos que nos perseguem, que a gente perdoe, é que a gente venha bendizer aqueles que nos maldizem. É o que o Senhor ele quer de nós. Posicionamento de filhos, evangelizar, amar o seu próximo. É você pregar para aqueles que pela sociedade não tem mais jeito. Uma coisa é o ser humano só conhecer a sociedade, outra coisa somos nós que conhecemos um Deus que é soberano, que é poderoso, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, onde Deus, ele tirou o seu filho de um ambiente de glória, veio para a terra e morreu morte de cruz por mim e pela sua vida, para remir os nossos pecados. Hoje nós estamos aqui pelo sacrifício da cruz, porque nós não merecíamos, nem era para nós estarmos aqui, mas pelo que Jesus ele fez por nós, pagou preço pelos nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui. E Jonas ali
Depois desses 3 dias e 3 noites, ele foi cuspido pelo peixe. E ali ele foi pregar para aquele povo onde houve arrependimento. E mesmo assim Jonas não ficou satisfeito, porque viu que aquele povo se arrependeu e Deus perdoou os seus pecados. Sabemos, queridos, que não é fácil, né? Perdoar aqueles que nos perseguem, evangelizar pessoas que fazem descaso de nós, que não nos vê como mulher de Deus, como homem de Deus. Tem pessoas que não acreditam no nosso chamado, mas isso não importa para nós. Importa é quem nós somos em Cristo. É entendermos que o Senhor nos chamou com um propósito. É sabermos quem somos em Cristo. Porque quando eu e você sabemos que somos em Cristo, pouco importa o que as pessoas pensem de nós. Não precisa desculpas. Seja a sua resposta sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Eu não vou, não me convém estar naquele lugar. Eu não posso dar ouvido a essa conversa porque não me convém. Vamos parar com essa conversa porque não me convém estar de acordo com o que eu estou ouvindo, porque tem pessoas que não se posicionam preocupadas com o que o outro vai pensar. Não, queridos, importa que você é em Cristo, é como Cristo te vê. É se você de fato está obedecendo ao Senhor. Né? Então Jonas aqui, ele tinha essa revolta contra este povo. Ele tinha as suas dores, ele tinha as suas mágoas. Mas apesar da dor de Jonas, eu entendo aqui, é muito fácil de entender que ele não conhecia de fato ao Senhor. Porque quando nós realmente sabemos quem é Cristo, o que Deus quer de nós e como é, né, um pouco da sua natureza, porque ninguém conhece o Senhor na sua totalidade, mas nós entendemos que Jesus, ele é benigno, ele é tardio em irar-se, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o seu prazer é que todos sejam salvos. E Jonas aqui, se ele realmente conhecesse ao Senhor, ele ia entender que não ia adiantar ele entrar em outro navio, não ia adiantar ele ir para a parte mais baixa do navio, tentar se esconder do Senhor. E ele ainda pagou para sair da direção do Senhor. Não seria melhor para ele obedecer no primeiro momento? Ele não estaria livre de situações tão terríveis, onde a vida dele estava em risco, onde a vida daquelas pessoas que estavam naquela embarcação também foi colocada em risco, por causa de um erro seu e de um erro nosso. Pessoas que estão ao nosso redor podem descer à sepultura, porque Deus nos chamou com responsabilidade para fazermos a diferença. Não queira agradar um homem quando você desagrada ao Senhor, não. Prefira agradar a Deus. Nós estamos aqui para aborrecer o mundo e agradar ao Senhor. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E Deus nos chamou para sermos próximos dele, para fazermos a diferença, para sermos a luz deste mundo e sal da terra. E Jonas aquele pagou um preço por conta da sua desobediência. E pela ciência é impossível o homem, o ser humano, cair no ventre de um animal, de um peixe, e ele permanecer vivo. O maior animal marinho é a baleia azul, mesmo com a sua extensão, com a sua dimensão, com o seu peso, que chega a toneladas. É impossível um homem ser tragado por um peixe desse e permanecer vivo. É impossível. Certo que a baleia não se alimenta do ser humano. Mas se isso viesse a acontecer, seria impossível permanecer-se vivo dentro do ventre de um peixe, por mais gigante que ele seja. Por quê? Porque para a digestão de um animal, de um peixe, é necessária a produção de alguns líquidos no organismo desse peixe para digerir aquele alimento, para a digestão daquele alimento. É necessária a produção de um líquido que no corpo do ser humano seria como ácido e jamais o ser humano iria se manter vivo dentro de um animal, dentro de um peixe.
Mas a gente percebe que com isso, Deus ele ou a palavra, cria situações para nos colocar na direção que Ele quer. E a palavra criar vem de algo que não existe. Eu criei algo, ou seja, eu criei algo que não existia. Eu dei existência àquilo que não existe. E Deus, Ele cria situações que diante dos nossos olhos parece impossível, não tem como acontecer, mas Deus cria para nos alinhar à vontade dEle. Então tenha prazer em obedecer, queridos. Eu sei que não é fácil, não foi fácil aqui para Jonas obedecer, não. Mas Jonas não tinha um posicionamento de cristão, de um homem conhecedor da palavra. Jonas não tinha o caráter ainda de um homem de Deus. Porque quando a gente entende que mesmo com lágrimas, importa é que nós obedeçamos. Mesmo que alguém nos humilhe, importa é que obedeçamos. Mesmo que alguém faça descaso de nós, importa é que obedeçamos. Mesmo que alguém não queira a nossa presença, importa é que obedeçamos. Quando a gente conhece o nosso Senhor, é assim que a gente se comporta. E não querer fugir da presença de Deus, dos direcionamentos do Senhor, porque não existe a possibilidade do ser humano se esconder de Deus. Existe a possibilidade de um ser humano se esconder de um outro, mas se esconder de Deus não existe, não tem como. Os olhos do Senhor é como chama de fogo. Aonde quer que nós estejamos, os olhos do Senhor nos alcançam. E Jonas aqui, ele teve que viver algumas experiências dolorosas para poder entender que viver com Cristo é diferente da lógica humana. Ele tinha que pregar para aquele povo. E ele pregou. E houve-se um arrependimento naquela cidade. Era um povo que outrora não conheceu o Senhor e vivia nas suas perversidades. Mas uma vez que conheceram o Senhor, se renderam a Deus. Então, meus amados, obedeça ao Senhor. Nem que para isso requer algumas lágrimas. Muitas renúncias eu vivencio para obedecer a Deus. Muitas. Se eu fosse contar as minhas renúncias aqui para obedecer ao Senhor, uma noite seria pouca. Mas eu reconheço que com tudo isso tem valido muito a pena. Só em eu sentir a presença do meu Deus, só em eu me relacionar, Ele se relacionar comigo, só em eu entender quem eu sou nele, a importância que eu tenho, só em eu sentir um amor, só em Ele me mostrar coisas que os meus olhos humanos não conseguem ver. É maravilhoso. Mas por quê? Obediência. Obedeça, queridos. Não precisa sacrifício para obedecer, não. Mas tenha prazer no Senhor. Amém, meus amados? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos, que Deus possa dar sabedoria, estrutura, força. Se você não consegue amar a quem te maltrata, peça ao Espírito Santo que Ele te dá. Ore ao Senhor, diga a Deus, coloque amor no meu coração, independente de quem seja a pessoa, independente do que aquela pessoa seja comigo. Mas me ajude a amar. Porque tem coisas que é necessário a gente pedir para o Senhor nos dar. Porque quando a gente pede algo desse tipo ao Senhor, Ele entende, né? Ele reconhece que o nosso coração só quer obedecer. A gente chora, mas a gente quer obedecer, porque a gente ama ao Senhor e tem prazer em obedecê-lo. Se você não consegue perdoar, peça para o Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo para lhe ajudar a perdoar. Eu sei que tem pessoas que viveram situações traumáticas, situações que, se não fosse Deus, você poderia estar em uma depressão, quem sabe poderia estar até morta ou morto. Mas é necessário perdoar, queridos. Não é fácil, mas vale a pena.
E a gente recebe o gozo do Senhor quando a gente obedece. No momento, a depender da situação, pode ser difícil, mas depois vem o gozo do Espírito Santo, nos convencendo que a gente agradou ao Senhor. E foi para isso que Deus ele nos chamou. Amém, meus amados? Fica na paz do Senhor. Para mim, é mais uma vez um prazer trazer a mensagem da parte do nosso Deus. Amém? Um beijo nos seus corações e até a próxima.